A palavra fora do lugar, escritores refugiados e em risco, é um ciclo de debates que estimula o nosso engajamento em defesa da vida e da liberdade de expressão. Se você também acredita que a democracia é a melhor saída, vem comigo! Clarice, ser arrancado, né, da própria terra, da cultura, da família, dos amigos, é uma grande violência, né? Qual é a potência da literatura quando faz essa reflexão? Bom, eu acho que a literatura, como outras artes, a força delas é aproximar a sensibilidade das pessoas de um fenômeno e permitir que aquilo que foi uma vivência particular, individual, localizada num tempo e num espaço precisos, sejam capazes de sensibilizar, de chamar a atenção de outras gerações, outros olhares e outros tempos. Eu acho que é isso que faz com que a obra de grandes escritores falem conosco até os dias de hoje. Escritores de 400, 500, 600 anos atrás. Então, a literatura tem isso similar a outras artes, com o diferencial de ela trabalhar com aquilo que é muito específico de nós humanos, que é a língua. Então, ela faz isso com uma reinvenção de linguagem, com uma reinvenção de modos de contar. Não é apenas o fato, é o fato dito de uma forma diferente, e esse modo diferente de dizer e de narrar é que nos move, nos transporta, nos sensibiliza, nos toca. A literatura sempre procura um outro lugar, em geral, do antipoder, né? E é nesse lugar marginal que ela se alimenta e encontra a sua força. Temos que ouvir sempre a voz desses supostos excluídos, né? Desses poetas, desses romancistas, e que, no final da história, acabam sendo as vozes vencedoras para além das limitações do momento histórico. Agora, por que você escolheu, nesse momento, tocar nesse assunto, trazer à tona essa reflexão? Bom, ele tem dois motivos. Né? Um que esteve na base do projeto, que foi feito há uns 3 anos atrás, né? Porque passou por um processo de licitação e tal, que foi perceber esses novos movimentos migratórios que estão acontecendo no mundo inteiro de uma maneira terrível. E o Brasil também está passando por essa realidade, né? Nós estamos recebendo, e aí vem essa segunda parte, né, que eu falei. A segunda parte, que é o Brasil está recebendo esse impacto em relação ao pessoal da Venezuela e de outros países periféricos também da África, vindo para cá. Do Haiti também. Do Haiti, de vários países que estão sofrendo perseguições políticas, fome. Então, sobre esse véu lindo da globalização, na verdade, os bastidores são terríveis, estão massacrando populações. E, então, esse fator foi importante relacionado ao Brasil, e mais recentemente a gente perceber que o Brasil está se equiparando a outros países do mundo na direção da direita, na direção das escolhas de sacrifício pela igualdade de direitos. Então, isso que nos traz uma memória recente da ditadura, de uma maneira mais e que para muitos não foi uma ditadura, foi uma revolução, né? Pois é. A gente lida com isso, né? E muita gente ainda tem saudade desse momento, inclusive os jovens que nem sabem exatamente o que foi a ditadura. Acho que isso também é um grande problema nosso, né? A gente não ter essa memória, não saber o que foi exatamente esse período da história do Brasil, né? Recentemente houve uma pesquisa na Europa, 1/3 dos europeus nunca ouviu falar em Holocausto. É um assunto, o Jorge Semprún uma vez disse,
que é um assunto tão horrível, é um assunto tão duro, que só através da ficção. E talvez seja isso que a gente possa fazer, o Antônio Carlos Sequim e eu, que a gente, usando a ficção, possamos falar desse momento que o Brasil passou e que seguramente, assim que espero, não passaremos de novo. E quando você fala que os jovens não sabem, né, os jovens de hoje, a gente tem dois fatores aí. Um é o resultado da própria ditadura. Quer dizer, contrariando todo o ideal lindo do Darcy Ribeiro, de Paulo Freire, da importância da emancipação do homem pelo conhecimento, o que fez espertamente a ditadura? Ela desmontou o ensino público no Brasil. Então, quando ele está mal se reerguendo, a gente vê essa onda conservadora, mentirosa, querendo dar a entender que os jovens, em seu espírito livre, otimista, não vê nada disso. Isso é um blefe. Então, a própria ditadura fabricou isso que está agravado pelo segundo fator, que é essa espécie de mito do conhecimento pela internet. Aprendi muito hoje aqui e com certeza eu até anotei umas coisas para poder daqui para frente ler um pouquinho mais. E o que ficou muito dentro de mim é essa questão do sofrimento das pessoas, da sensação que as pessoas têm de acordo com o que elas vivem, que é uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia. Então, quando o Ednei falou daquelas histórias que as pessoas passaram durante a ditadura, ou os próprios poetas, o que eles viveram nesse momento em que eles precisaram sair aqui do Brasil por diferentes motivos, essas histórias elas se entrelaçam, elas se encontram em algum momento e isso para mim é muito humano, então isso me chamou muita atenção. E é isso que importa, né? A gente poder aprender para daqui para frente fazer melhor. Qual é o problema? Não tenho nada contra a internet, acho um veículo fabuloso, mas ele não pode ser pensado sozinho, porque... Não dá para se pautar no sentido de que tudo que está na internet é verdade, né? Se pautar pelo Facebook, WhatsApp, pelas redes sociais, como a gente vê que isso tem acontecido muito, né? Parece que a verdade, a notícia é o que está na internet. E a internet é terra de ninguém, né? Tem de tudo, né? Eu acho que tem isso, quer dizer, a própria ideia de verdade. Eu acho que o que tem bacana na literatura é que ela é um espaço de múltiplas vozes. Então, ela permite fazer jogos de verdade. Então, quando você tem diferentes personagens conversando, divergindo, você tem essa possibilidade de ver o mundo de diferentes lados. De vários pontos de vista. vários pontos de vista. Isso é fundamental, né? E não dessa coisa monológica, né? Focada, uma única voz. Então, uma história única. Uma história única. A história é uma construção, é uma narrativa. Evidentemente, eu como pesquisadora posso dizer também, não só como professora de literatura, mas agora como pesquisadora, efetivamente a gente vai em busca das fontes, da documentação, para chegar o mais próximo possível do que seria, digamos, a verdade, né? Agora, tem modos de ler esses dados, esses fatos, né? Então muitas pessoas deixam de lado dados e privilegiam outros menos significativos para defender pontos de vista inverossímeis e que enganam, né, a massa da população. Para mim é super importante, principalmente nesse nosso momento político e histórico, onde a nossa história, né, brasileira está sendo esquecida, está sendo deturpada. Então é um debate muito importante que tem que ser cada vez mais falado, clamado, debatido. Acho que faz parte da nossa história, do nosso passado, mas principalmente do nosso futuro também. Acho que é sempre importante a gente saber a nossa própria história. Parece clichê, mas é completamente de verdade, para não repeti-la, né? E o jeito que for, que essa história é contada é importante. Se for pela arte, se for pela literatura dentro da arte, se for pelos fatos, isso é importante a gente saber. Isso é que é terrível. Eu posso saber das coisas, mas os outros não, porque isso vai me prejudicar. Então, eu acho que parte dessa força da internet tem não só esse lado da verdade que você
que você falou, quer dizer, que são muitas informações, mas tem um dado que eu acho essencial. O que tem na literatura quando a gente lê? A gente tem uma relação com o tempo completamente diferente. Você para na página do livro, você contempla, você sublinha, mesmo que seja mentalmente. Esse mundo da velocidade da internet, ele te rouba isso. Você atropela, né? Então você fica ligado num acontecimento, no outro, numa notícia, e é roubado num outro momento tão importante, e isso a literatura traz, e por isso que é importante dar voz aos escritores que falaram da ditadura, que falaram da opressão, e que até produziram, como é o caso do Ferreira Goulart, grandes obras como expressão do que estavam vivendo, o que viveram naquele momento. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Então a literatura brasileira foi capaz de produzir muita coisa boa, falando, infelizmente, desse momento trágico que foi a nossa ditadura. Alguns acham que agora é um tempo mais urgente, mas sempre foi. Em 1997, quando eu entrevistei o Paulo Freire, ele falava disso. A gente tem que estar atento sempre. Ele sofreu muito em 1964 e depois ele foi obrigado a se exilar. E ele não tinha nenhuma amargura. E ele falava sempre da esperança. A gente tem que ter a esperança, mas também tem que estar atento. E eu acredito nisso. Temos que estar atento e temos que falar do Brasil. Você vem e tenta, né, com esse seu trabalho, construir uma nova narrativa, seria isso? Eu acho que sim, porque foram tantos projetos. Eu já fiz os 80 anos do Jorge Amado, eu fiz na Academia Brasileira de Letras o Antônio Calado, eu fiz debate sobre o João Cabral de Melo Neto. Eu acho que já tem aí uma boa historiazinha para pensar o mundo, o Brasil, através da nossa literatura, e eu acho que é uma bandeira, sim. Clarice, o que é responsabilidade social para você? Responsabilidade social é isso que você está fazendo aqui comigo agora. É poder compartilhar. É fundamentalmente isso. É compartilhar aquilo que a gente acha mais importante como valor. Clarice, muito obrigado. Obrigada a você. Parabéns aí por esse trabalho. Obrigada. Vida longa, toda a sua luta, toda a sua trajetória. E é isso. Amém. Até mais. Até a próxima.